Clístenes, essa já é uma aula de grego aqui, só para poder pronunciar o meu nome. E eu faço isso, eu ensino grego, e talvez por ter que soletrar o meu nome, explicar de onde veio e todas essas coisas, eu acabei me tornando, fazendo disso uma profissão, né? Então eu ensino grego, latim e artes liberais, que é o tema dessa nossa palestra aqui hoje. E é engraçado porque nos últimos anos, assim, por conta da internet, tem se popularizado um tanto quanto esse tipo de currículo escolar, né, chamado assim de artes liberais, ou de trivium e quadrivium, ou de educação liberal. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena nós tratarmos desses dois termos, artes e liberal. Porque a gente, normalmente, quando lê uma palavra, se nós conhecemos, essa palavra, né, o professor Joel dizia também, né, que as palavras elas têm sentidos, elas têm significados, elas são signos. E a gente perguntar para qualquer um de nós, sabe o que significa arte? A pessoa vai dizer sim. Se perguntarmos, sabe o que é liberdade? Ele vai dizer sim. Né? Sabe o que é então uma arte liberal? Aí fica complicado. Não, mas como é possível? Tu sabe o que é um? Sim. Tu sabe o que é dois? Sim. Se tu leu um do lado do 2, o que é? 12. Oh, pô, então por que não sabe o que é arte liberal? Né? O que são as artes liberais? Mas é assim, porque as palavras não são números. Elas são muito mais complexas do que um número. E a gente muitas vezes tende a achar matemática muito mais difícil do que gramática, não é? A gente pega alguém, pô, aquele sujeito é muito inteligente, né? Ele tem aquele jeitão do matemático, assim, aquele sujeito sabe calcular as coisas, faz cálculo de cabeça, e tudo isso. Na escola ele era bom em física e matemática e tudo isso, e talvez em português e literatura ele não fosse tão bom, não é? E normalmente é assim, né? A gente tende a encontrar dificuldade nos nossos estudos nessas questões, enquanto, bom, português, literatura, a gente dá aquela enrolada, certo? Quem dirá filosofia, sociologia, não sei o quê, é só dar uma enrolada violenta ali, né? Escrever um negócio meio complexo, assim, meio truncado, que daí a gente se dá bem. Na matemática não dá, se a gente tem que fazer 40 mais 40, a gente botar 79, errou. Tá aí, 81, errou. Não, mas tem que ser 80 mesmo? Não, tem que ser 80. E por que no resto todo não é assim, né? E a resposta é, não é assim mesmo. Certo? As palavras, elas variam bastante. Isso quer dizer que uma palavra pode significar qualquer coisa? Não. Porque por mais que haja variações nas palavras, nós temos um limite para essas variações. E uma aplicação bastante precisa para cada situação, para cada estilo literário, para cada contexto, para tudo. E assim acontece também com arte. A palavra arte, vamos começar por ela é um símbolo de alguma coisa que está por trás, não é? Ao qual ela se refere. Quando eu digo a palavra jarra, se alguém fala português, vai saber, não é? Não precisa nem estar aqui presente a jarra, as pessoas sabem o que significa. Se eu disser garrafa, aqui eu não tenho nenhuma garrafa, mas mesmo assim vocês sabem a diferença. Se eu disser aqui agora para vocês, isto aqui é uma garrafa, vocês não vão aceitar, não é? Porque não é uma garrafa, é uma jarra. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já diria um clássico filósofo
da bola, né? Jardel. E agora, arte, não é? Eu não tenho aqui arte para mostrar para vocês. Tenho? Eu posso cantar aqui, eu posso dizer que essa imagem aqui de Nossa Senhora é arte, essa aqui do Sagrado Coração de Jesus é arte, mas é a arte mesmo assim? O que é arte? É isso aqui, ó. Eu posso fazer isso? Ou como eu faço com a jarra? Isso aqui é uma jarra. Aí todo mundo vai dizer, sim, isso aqui é arte? Sim e não, porque não é só isso, né? É uma coisa muito mais complexa que isso. E aí quando eu vejo alguém colocando um vidro numa janela assim, botando aquela massinha, né, e tal, ou esse vidro aí que eu acho que deve ser com uma espuma, uma borracha ali, não deve ter esses vidros ali de trás, ou esses aqui. A gente vai dizer, olha, ele é um artista. A gente não diz, né? E quando alguém conserta o nosso celular ou o nosso computador, a gente diz que ele é um artista. Se eu quero aprender a consertar computadores, como eu faço? Eu procuro um curso, né? E esse curso não é um curso de arte computacional, a gente diz um curso técnico, certo? Bom, que bom, né? Fala grego. Eu achei que português fosse uma língua latina, certo? Técnico, a técnica é uma palavra grega, techne. E quando os romanos começaram a ter contato com os gregos, eles venceram os gregos militarmente, dominaram todos os territórios de cultura grega militarmente e foram dominados culturalmente. Porque era um povo muito bruto, não é? Muito prático, um povo de soldados, de gente austera. E os gregos tinham uma cultura fantástica, assim, né? Riquíssima, com belas artes, com tudo, né? Cheio de beleza, de poesia, teatro, certo? Esculturas, tudo isso. E os romanos não tinham quase nada. E foram dominados por eles. Mas os textos que eles pegam já dos gregos, né? Isso aí é numa época que já passou Platão e Aristóteles ali, que o professor Joel falou bastante, né? Quando Platão e Aristóteles estavam filosofando, os romanos, certo? Estavam mal e mal, conseguiam plantar um pouquinho de trigo ali e fazer guerra uns com os outros ali dentro da Itália mesmo, né? Mas um século depois, 1,5 século, 2 séculos, a coisa já começa a mudar de situação, eles se tornam militarmente tão poderosos que chegam na Grécia, e aí começam a querer aprender tudo aquilo e ensinar, né? Começam a ter as primeiras escolas em Roma, e eles vão ensinar o quê? Eles ensinam essas coisas que eles aprenderam com os gregos, porque eles mesmos não sabem, ou sabem muito pouco de matemática, não tem muita literatura, poesia. Então, o primeiro poeta a escrever em latim é um grego, Lívio Andrônico. O sujeito foi escravizado, levado para Roma, e diz: o que tu faz? Poeta, escreve aí em latim, certo? Ele aprendeu latim e o trabalho dele como escravo era produzir poesia, certo? E os romanos gostaram muito daquilo. Mas como faz para traduzir? Existem as palavras, muitas palavras têm equivalentes nas outras línguas, ou coisas que se aproximam. E essa palavra técnica, os romanos usaram uma palavra que eles já tinham, ars. De onde, né, na forma, quando a gente declina a palavra ars, em latim, no plural, por exemplo, a gente vai dizer artes, certo? E no acusativo singular, artem. Daí nós temos a nossa palavra arte, que vem daí, vem do latim, que foi usado, uma palavra que foi usada para traduzir o termo grego técnica.
E o que é uma técnica? É o modo pelo qual eu faço alguma coisa. Sempre, né? Então, assim, existe uma técnica para escovar os dentes. Não, não, isso aí não. Para tomar banho, sim, existe uma técnica. Não, não, mas eu não precisa saber nada, é só tomar banho. Eu disse, não. Não tem shampoo. Olha só, a gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o sabão, sabonete, e outra é o shampoo. A gente acabou desenvolvendo duas coisas para auxiliar nessa técnica de lavar-se. E para escovar os dentes eu tenho pasta de dente. Eu não sei, a minha mulher ela usa também um sabonete que é só para lavar o rosto. Se a gente usa para outra coisa, pô, estão gastando o meu sabonete, né? Esse ali é só para o rosto. Então a gente vai aprimorando essa técnica de tomar banho. Eu estou pegando isso aí que é bem uma coisa tão comum assim que todo mundo faz aqui no Brasil, né? Na Alemanha eu tive diversas vezes, né? Morei diversas vezes na Alemanha e daí talvez lá não seja esse. E lá tem uma técnica diferente de tomar banho e com muito menos frequência, assim, né? Mas aqui no Brasil todo mundo sabe tomar banho, certo? Pode ser pobre, rico, classe média, todo mundo sabe tomar banho. E tem técnicas específicas. O brasileiro, por exemplo, ele inventou aqui no Brasil, uma invenção aqui do Brasil, uma coisa que apavora todo mundo, qualquer estrangeiro que chegue aqui, que é o chuveiro elétrico, certo? Que nós aquecemos a água por um preço muito barato, né? Não precisamos de gás, de encanamento de água quente, nem nada disso. Qualquer pessoa que tem um caninho e uma rede elétrica, liga aquele negócio ali com um fio e toma banho quente, certo? Não é muito quente, certo? Assim, quer dizer, aqui pode ser até que funcione bem. Lá no Rio Grande do Sul, no inverno, quando tu acorda de manhã e está 2 graus, o chuveiro mais elétrico, mais caro, não vai funcionar, certo? Vai tomar banho frio, não funciona. E nós inventamos isso aí, nós temos essa técnica de tomar banho, que é com chuveiro elétrico, a água cai de cima, né? Na Europa ninguém tem água que cai de cima, o pessoal usa uma mangueirinha assim, que tu vai lavando o corpo, certo? De lado, assim. E nós temos essa técnica de cima, e aí nós temos várias coisas, né? Como, por exemplo, o sabonete em barra, nós temos o shampoo, e assim a gente vai indo. A nossa toalha de banho é grande, assim, tem lugares, por exemplo, onde se usa umas 3 ou 4 toalhas pequenas, para secar uma o cabelo, outra as partes baixas e os pés, e outra as pernas e os braços e tal. Isso é uma outra técnica, certo? Bom, mas isso aí o sujeito aprende quando é criança, né? Sim. Mas aprende por quê? Aprende porque existe uma tradição da técnica. A gente sabe assim, não, eu aprendi isso aqui com um tal manual, eu fiz um curso intensivo, Não, nós todos aprendemos com os nossos pais. E todo mundo que tem filho sabe que demora para ensinar essa técnica. Não é uma coisa muito simples. A gente tem que pegar ali com 2, 3 anos e já começar a insistir, olha, não lavou os pés, não lavou isso, tem que esfregar o cabelo. Sabe, aquela criança que sai do banho, que tem um pedaço seco ainda do cabelo, assim, né? Acontece, aí a gente volta, né? Tu não lavou o cabelo direito, eu lavei. Eu disse, mas teu cabelo está seco aí do lado, certo? Aí tu vai, insiste, e como nós que estamos ensinando aprendemos? Com os nossos pais, que por sua vez dos pais dele, e assim vai indo, certo? Isso é o que a gente chama de tradição. A gente simplesmente vai ensinando técnicas, né? A tradição da técnica, de geração em geração. Isso é uma coisa que todo mundo faz. E há outras coisas que também todo mundo tem que fazer, né? Ou minimamente se virar. Agora, há coisas que nós dividimos na sociedade, que não precisa todo mundo fazer. Por exemplo, cozinhar, não necessariamente todo mundo precisa fazer. Produzir comida também não. A gente chegou no momento
da civilização em que nós dividimos as tarefas. Todo mundo aqui, né, conhece alguém ou é essa própria pessoa que não sabe nem fritar um ovo, certo? Como é possível? Mas como a pessoa come? Não, porque enquanto tem alguém cozinhando, ela está fazendo outra coisa, e assim a gente vai dividindo as tarefas e a gente acaba se especializando. Isso pode ser dentro de casa, não é? Numa casa onde só a mãe cozinha, ou só o pai e tal, ou uma casa onde só um sabe dirigir, e a gente vai dividindo, cada um com a sua função, e as pessoas acabam se especializando naquela técnica. Eu não estou falando que tem que fazer um curso de culinária e ser um chefe. Não, para fazer comida do dia a dia não precisa ser chefe, mas é uma especialização. A gente acaba desenvolvendo aquela técnica e aprende, né? Eu estou dizendo técnica, mas a gente pode falar em latim e dizer arte. Tudo isso é uma arte, certo? E já está bem claro que nem todos precisam saber conhecer todas as artes. Eu, se planto um feijão no algodão, assim, eu deixo morrer, nem brota, certo? Mas tem gente que sabe plantar. Tem gente que sabe cuidar de animais e depois abatê-los e tratar aquela carne para que ela possa ser consumida e não sei o que e tal. E assim a gente vai se dividindo e cada um vai assumindo várias funções, né? A gente não faz uma coisa só na vida. A gente acaba assumindo várias coisas, várias responsabilidades e tal, e os outros acabam dependendo da gente para aquela nossa especialidade, né? Porque senão não dá para viver, a gente não vive. Não, se o sujeito tiver o que comer, tá bom. Não é assim, né? A gente precisa de muito mais coisas. Precisamos dessas coisas úteis, mas de muitas outras. Ou pelo menos quando a gente olha para a história, sempre foi assim. Tem uma coisa que a gente precisa também, música. A gente já entra num outro campo. Não, música dá para viver sem. Então, me mostra quem? Me mostra uma sociedade que viva sem música. Sociedades, quando estão em decadência total, elas vão perdendo isso, realmente, né? Porque quando tu está no meio da guerra, às vezes tu passou 2 meses, tu não escutou música, não cantou nada e tal. Mas mesmo na guerra tem música. A gente tem que fazer a gente olha assim, né? Pô, o governo gasta do dinheiro do contribuinte, né? O pessoal fala, dinheiro para comprar instrumentos musicais, para ter banda. Em cada quartel tem banda marcial, assim. E o militar músico, ele fica ensaiando, enquanto os outros estão fazendo outras coisas, ele fica ensaiando ali para manter o repertório da banda e tudo isso, fica estudando seu instrumento e tal, né? Eu disse, mas por que isso? Porque não dá para ter exército sem música. Pelo menos foi assim sempre. A gente tentar fazer algo diferente disso, vai se dar mal. Não funciona, né? O pessoal tem que cantar ali em coro, tal, tem que ter aquele elemento que une, certo? Que dá unidade nas ações daquele grupo, que tem que ser muito bem organizado, não é? Como é um batalhão, no caso. E a música é usada para isso também, mas a gente precisa de música para tudo. Na religião a gente precisa de música. Qual é a religião que não tem música? Eu disse, não é o critério, né? O professor Joel poderia explicar, não é o que faz disso uma vera religio, certo? O professor Joel, que é um grande conhecedor de Santo Agostinho, ele não vai dizer, não, se tem música tem que ter religião, não é um critério assim, né? Mas é um critério histórico, certo? Porque a gente não conhece nenhuma religião que não tenha música, nem verdadeira, nem pseudo-religião. Pode ter alguma outra coisa, uma seita qualquer, algum grupelho ali que se reúne e diz que tem certa adoração a tal Deus ou qualquer coisa assim, mas não, mas a gente tem que ter música. E a gente tem que ter literatura, a gente tem que ter história.
E essas coisas nós especializamos as pessoas também nessas coisas todas, não é? Todo mundo tem aquele tio, aquele avô, alguém perto da família que é um bom contador de histórias, ou aquele vizinho do bairro e tal, né? Não, mas ele não estudou história, ele nem sabe, é até analfabeto, mas ele é um bom contador de histórias. E a sociedade precisa desses contadores de histórias. É tanto quanto tomar banho e comer? É diferente, mas que nós precisamos, não tem outra forma. Nós veremos hoje aqui por que não há outra forma, né? Que só há humanidade mesmo enquanto nós estivermos contando histórias, enquanto nós estivermos fazendo música, para além de tomar banho, comer, né, ter um teto sobre a cabeça, se proteger das coisas. E tudo isso são técnicas, ninguém vai negar, né, que são ou artes ou técnicas. A gente costuma chamar artes só essas belas artes, né? Então, um sujeito é um pintor, o sujeito é um músico, é um dançarino, não sei o quê. Isso é um artista. Quem conserta o meu computador é um técnico, é bem diferente. Mais ou menos. O que ele acaba fazendo, grosso modo, é a mesma coisa. Só que, realmente, essas técnicas todas, elas têm categorias diferentes. Porque o fim de cada uma delas é outro. E esse fim já está no próprio nome que nós damos, né? Nós pomos ali um adjetivo e conseguimos nomear cada uma dessas técnicas. E aí a gente diz assim, belas artes. Qual é o fim das belas artes? O fim da arte é fazer coisas, certo? Fim das belas artes, fazer coisas belas. E aí nós temos assim, artes mecânicas. Qual é o fim? Fazer coisas muito bem. Não, um exemplo de uma arte mecânica, além de consertar carro. Todos os outros, né? Fazer essa jarra aqui. Qual é a diferença entre fazer um carro e fazer essa jarra? Não, a complexidade do objeto, mas alguém que faz um carro não tem que ter o sujeito que faz o vidro do carro? Bom, e o sujeito que faz o vidro do carro não seria capaz também de fazer uma jarra? Provavelmente sim, né? Muda a complexidade do objeto, mas a arte é a mesma. Só que vamos combinar, não é bem diferente do sujeito que compõe uma música. O objeto é bem diferente. Enquanto o carro, a espaçonave, certo? E essa jarra, eles são muito semelhantes. Uma música ou uma coreografia de dança não são semelhantes, né? Onde está o objeto daquilo está na própria beleza da coisa. A gente vê uma dança, uma coreografia, porque é belo, é aprazível. E a gente usa uma jarra porque ela é boa, ela é útil. Não, mas daria para pegar água com a mão aqui e ficar... Não, né? Que dá, mas... Não, a gente faz as coisas porque elas são úteis. Por isso a gente faz sabão também e tal, para manter a nossa existência física. E para isso que serve as artes mecânicas. Elas são todas aquelas artes que ajudam com que nós mantenhamos e conservemos a nossa integridade física. Se nós não tomarmos banho, nós vamos adoecer. Se nós dormirmos ao relento, sem colchão, sem nada, no piso frio, sem roupa, a gente também adoece, a gente não consegue manter o nosso corpo na existência. E assim vai indo. E é por isso que nós temos artes que são mecânicas. E nós temos as belas artes por também necessidade. E que não é relativa. Não, mas o sujeito que mora numa comunidade de extrema pobreza, numa favela, alguma coisa assim, ele acha aquilo bonito. Não, ninguém, ele
tem o domínio e nem as condições materiais para melhorar aquilo, mas o normal do ser humano é que ele busque melhorar o ambiente que vive e torne, não, mas já está boa a minha casa, assim, não preciso reboco. Tá, mas eu te dou o dinheiro, tu não quer que eu vou ali e reboco tua casa de graça. Não, eu não gosto de frescura, eu gosto assim da coisa rústica e tal. Isso não é ser rústico, cara. Rústico é até um adjetivo que nós usamos para coisas belas, rusticamente belas, certo? Isso aí é ser desleixado e tal, né? O sujeito vai concordar que é melhor passar um reboco, e por cima do reboco uma massinha corrida e uma tinta. E vai concordar que ter telha de barro é mais bonito do que brasilite. Por que a gente acaba usando brasilite? Não é pela beleza, não, é que eu prefiro brasilite. Eu acho mais bonito, certo? Não, a gente prefere telha de barro. E assim a coisa vai, né? Não é para ostentar nem nada disso, não, é uma necessidade que a gente tem de embelezar, de botar um quadrinho na parede, botar uma foto, uma moldura legal e tal, né? São necessidades de ouvir uma música, de dançar e de assistir a dança, e assim vai. E é claro que ao passo que nós conseguimos desenvolver as artes mecânicas, nós acabamos contribuindo também para as belas artes, né? Essa jarra aqui, ela poderia ter sido feita lisa, mas ela tem aqui uns detalhes que fazem a diferença. Se ela fosse totalmente lisa, né? E se aqui a borda fosse assim e tal, se ela não tivesse um design específico, ela não seria, ela poderia ser mais feia. E também essa jarra aqui mesmo, com o mesmo material, com a mesma técnica mecânica, poderia ser mais bela, inclusive, se houvesse um capricho maior e um tempo maior dedicado por parte do artífice, do técnico que fez essa jarra. E assim é com tudo. Muito bem, nós temos então essas artes da beleza, nós temos as artes mecânicas, certo? Uma quer coisas belas, outra quer coisas úteis. E aí mas a gente vê assim que as belas artes não são uma necessidade do mesmo tipo das mecânicas, que são necessidades corporais, físicas, não é? A gente precisa para a nossa vida material. E as belas artes já é uma outra coisa. E não pode dizer que é por prazer. Não é bem prazer. O prazer ele ainda é físico, ele é material. Certo? Prazer a gente busca também com artes mecânicas. Essa ventilação toda aqui assim, né? A gente ia morrer se não tivesse ventilação? Ia ficar doente? Não, a gente aguenta, o dia como está hoje assim, a gente aguenta, ia ser desconfortável. Ia nos tirar o prazer da existência aqui, e isso seria prejudicial para que nós conseguíssemos passar o dia todo aqui ouvindo palestras. Então, o prazer também é uma coisa física. Agora, existe algo que é aprazível, que é um pouquinho diferente a palavra do que prazeroso, certo? Que é isso que nós consideramos muitas vezes como inútil. E tem que ser inútil, senão para de ser belo. Se é uma ferramenta que eu uso ali, uma chave de fenda, que eu uso todos os dias no meu trabalho, um instrumento de trabalho, e ela for muito bela, e ter sido feito por um grande escultor que fez o cabo ali, e aí, inclusive na parte de metal ela é entalhada de certa forma, né, que se eu pegar uma lente de aumento eu consigo ali ler versos dos Salmos. O que eu vou fazer com essa chave de fenda? Vou guardar e botar na minha estante, não vou usar. E ela vira inútil, ela fica inútil. A gente inutiliza as coisas belas. A gente não quer. Bom, todo mundo aqui também tem né? Eu digo porque no meu caso é a minha mãe, assim. Minha mãe tem lá uns jogos de louça e copos e coisas assim que não usa, não é? Vai quebrar. Eu não vou botar isso aí na mesa. A gente põe aquele ali mais simples, mais feio, né? E aí a discussão toda é que
sim, pode ser que quebre, mas a gente usou. E ao usar, nós tomamos muito mais cuidado para justamente não quebrar. E aquela refeição que foi comida com aquele, que era da bisavó, aquele jogo de pratos, aquele não sei o quê, ela tem um outro sentido. E a gente não abusou da comida naquela refeição assim, né? Talvez porque o ambiente estivesse um pouco mais belo. E a gente acabou fazendo uma coisa que ao mesmo tempo é saudável, que é não comer muito, certo? Acabamos conversando mais, porque daí nós tínhamos, a partir da história daqueles pratos ali, nós puxamos outras histórias da família, que puxamos histórias de como, na época, o Brasil tinha a economia tal, e qual era a moeda, e não sei o quê, e aquilo tudo enriqueceu muito mais aquele momento da refeição em família do que se nós estivéssemos ali com como é que é o nome daquele prato bem brasileiro, marrom assim? Isso. Duralex, certo? Se a gente come com Duralex, né, ou com a porcelana da bisavó, vejamos a diferença. A gente faz tudo melhor. Não, mas eu não tenho isso aí, não tenho herança de família, e eu nunca na minha vida, mesmo tendo dinheiro, vou gastar dinheiro comprando porcelana. Eu disse, talvez para ti não faça muito sentido mesmo, que tu simplesmente pegou o teu dinheiro, foi ali e comprou um negócio. Mas talvez para o teu bisneto faça toda a diferença. E aquilo ali vai ser algo da tradição, e vai fazer toda a diferença na vida dele. Ele saber, primeiro, que tem um bisavô, e que ele não está ali do nada. E vai fazer com que o teu bisneto, daqui a 100 anos, talvez esteja falando sobre o início do século 21, naqueles anos 20, do século 21, e que estava começando a inflação de novo, e não sei o que, isso e aquilo, e veja só, essa porcelana aqui é da China. Pois é, lembra que na época tudo vinha da China. Estou sendo otimista aqui, fazendo uma... Hoje em dia nós temos aqui indústria nacional, que é muitíssimo superior e compete nos preços, né? Vamos ver, assim, talvez isso aconteça, né? Mas dá para perceber que a coisa já muda um pouco de figura. Quando a gente põe a beleza e a história na coisa, a gente vai modificando os nossos próprios hábitos e as nossas tomadas de decisões. Isso deixa a nossa vida melhor. Se não fosse assim, para que ter uma imagem aqui de Nossa Senhora bem feita? Aqui na entrada tem um São José ali com o menino Jesus, certo? Para que isso aí? Não faz diferença nenhuma, né? Não é útil. Eu posso... vai ser útil, sei lá, se o São José for uma garrafa para eu botar água gelada, certo? Não. Pô, se for o São José com uma garrafa, eu não uso a garrafa, eu ponho ali e deixo também na estante, né? É isso que eu acabo fazendo. Eu não pego um copo lá, que eu fui num evento e tal, aí tinha um copo comemorativo, daí eu acabo não usando, eu pego e deixo também na estante, como lembrança, né? Essas coisas todas, a gente tira a utilidade das coisas porque elas são belas. E, ao mesmo tempo que é uma questão de tomada de decisão para que a vida toda seja assim, porque nós vamos acabar mudando a nossa própria perspectiva sobre as coisas, não é? Como a família que come com a louça, com a porcelana da bisavó, ela muda aquela refeição. Talvez não precise ser sempre, né, no dia a dia, mas é aquilo, num dia de festa. Não, no Natal a gente põe a porcelana da avó. Mas quebrou um prato. Tudo bem, vamos continuar. Enquanto houver os pratos, nós vamos usá-los, né? Mas a gente vai mudando isso, porque isso muda a nossa própria tomada de decisões e de atitudes. A pessoa não vai
a pessoa vai mudar primeiro a éticazinha dela, que a gente chama de etiqueta, né? Porque vai ter uma toalha bonita, então não vou botar os cotovelos assim na mesa, né? A etiqueta que diz como eu me visto, então eu vou botar uma roupa um pouquinho melhor, que tem aquele talher e tal, eu vou comer com mais cuidado, não vou comer tanto que nem um glutão, porque, nem combina aqui, né? Isso tudo a gente faz meio que inconscientemente, assim, né? Mas a gente vai mudando aquilo, mudando essa etiqueta. Quando a gente acaba mudando a etiqueta, isso influencia também na nossa mudança da ética mesmo em si, certo? Na nossa mudança moral. Se eu sou um sujeito acostumado a blasfemar, e a dizer palavrões e não sei o quê, independente do contexto onde eu esteja, eu também vou me cuidar um pouquinho mais. E quando eu mudo aquilo que eu digo, eu também acabo mudando as minhas ações. E aí nós entramos numa outra coisa, num outro tipo de arte, que a gente chama de ética ou moral, que é a arte de viver a própria vida. Então nós temos as coisas úteis, nós embelezamos as coisas úteis, e a partir dessa beleza, nós mudamos a nossa própria vida, pelo menos pelo espaço daquela janta, sim. Né? Aquele jantar ali na família até foi um pouquinho modificado, né? Vamos fazer de novo. E a gente acaba mudando a nossa forma de agir. E vejo que agir é diferente de fazer. Quem faz é o sujeito que faz a jarra. Tem uma fabricação aqui, né? Fabricar, fazer. Quem fabrica é o Faber. É a palavra que a gente tem na Vulgata, em latim, nos evangelhos, para falar sobre a profissão de São José, não é? Faber. O pessoal vê em Nazaré Nosso Senhor e diz assim, mas ele não é o Faber Filius? Certo? Fabri Filius, ele não é o filho do artesão, do fazedor, aquele que faz coisas. São José, ele fazia coisas, né? A gente diz carpinteiro, é uma tradição, mas não está ali no evangelho que era carpinteiro, só madeira. Se alguém pedisse para fazer uma coisa de metal, ele não sabia. Não, provavelmente sabia, ele sabia fazer coisa de pedra também, construir coisas, porque estudando um pouquinho a gente vê que na época isso é o que faz um Faber, certo? E é engraçado que no grego também está ele é um technon, certo? Ele é um técnico, não é um arquitecton, certo? Ele não é um técnico, um arquitécnico, certo? Um técnico do princípio e que possui o império das técnicas. Ele é um technon. E então isso aí é o fazer as coisas, né? Agir é um pouco diferente. Agir em latim e em grego é o mesmo verbo, né? Quer dizer, em grego é agen, em latim é agere. E tem alguns sentidos, que é o sentido de conduzir, certo? Se eu pego uma criança e conduzo, puxo pela mão assim, eu digo to paidion ago, certo? Eu conduzo a criança, o infante. Tinha, né, na antiguidade, primeiro que tinha palavras para dizer criança das diferentes fases. Então, sim, professor, já existia, né, conceito de infância e tudo isso, né? Então, to paidion agon, é isso que faz um paidagogos, né? O gogos é aquele que gogei, que tem uma etimologia ali, mas então próxima, né? Então, conduzir é esse agir. O que eu digo assim? Agir é conduzir a minha própria vida, certo? É isso que me ensina a arte de viver a própria vida, ou seja, a moral. Mas tem a moral e a ética. Bom, você depois começaram a usar essas palavras para coisas com uma certa diferença, mas, né, moral é a palavra latina para a palavra grega ética, certo? É o jeito que os latinos traduziram quando um grego falava em ética, e ética vem de ethos, e os latinos traduziram ethos por
hábitos, certo? É aquilo que eu tenho. Ethos vem também do verbo echein, que é ter. Mas eles acabaram vendo que, bom, existem os hábitos, e o que ensina os hábitos é a moral, que é os costumes, certo? Acabaram usando essa palavra para traduzir, mas é por aí. Essa é a dimensão moral e ética da vida. Que é diferente, sim, é diferente de fazer coisas, porque elas são úteis, é diferente de fazer coisas porque elas são belas, mas também, agora é diferente porque eu vou agir de forma diferente, certo? A questão é uma tomada de decisão. Eu vou dizer essa blasfêmia ou não? Eu vou dizer um palavrão ou não? Eu vou xingar fulano ou não? Eu vou comer o quarto prato de feijoada ou não? Certo? É uma questão ética, é uma questão moral, é uma tomada de decisão. Em princípio, nós temos então já 3 tipos de artes, certo? Artes mecânicas, artes belas e essa arte de viver a própria vida, que a gente pode chamar de moral. Mas a gente ainda não falou nada ainda de artes liberais. Antes disso, vamos dar um outro nome para essas coisas, que são os nomes filosóficos mais tradicionais, certo? A gente costuma dizer assim que um sujeito que ele trabalha com artes mecânicas, que ele é muito prático, né? Um sujeito que aprendeu na prática e tal. Então, vamos cuidar. Isso não é a prática no sentido tradicional. Isso é mecânica, certo? É um âmbito do conhecimento humano, é a mecânica. É aquilo que me possibilita fazer coisas. Tanto coisas úteis quanto belas. Por mais que existam as artes mecânicas e as artes belas, tudo isso se concentra naquilo que nós chamamos de mecânica. E depois nós temos a parte moral, a arte de viver a própria vida, que é a prática. São questões práticas, mas não de como fazer um copo. São questões práticas de o que é melhor: casar-se ou permanecer solteiro? Isso é uma questão moral, bem simples, e ao mesmo tempo muito difícil. É simples enquanto questão moral, certo? É difícil enquanto tomada de decisão. Por isso que é difícil na tomada de decisão, é uma questão prática. E aí nós temos um terceiro tipo, que é a teórica, sem a qual nós não vamos conseguir fazer essa diferenciação. Por exemplo, o que entra na teórica? Entra todo o conhecimento que nós temos das coisas, como por exemplo dos números. Se eu tenho 2 laranjas e como uma, quantas ficam? Uma. Tá, e se eu tenho 2 maçãs? E se eu tenho 2 uvas, quantas ficam? Não é a mesma coisa sempre? Não, muda a fruta, mas o resultado da operação não muda, né? Não, mas eu vou fazer com tudo para ver, uma hora vai dar errado. Não, a gente aprendeu e pronto, tá sabido, né? A gente já chegou à conclusão, está aqui. Não, é uma. Tá, não, mas é que tu não contou todas as frutas, tu fez esse problema só com laranjas, como é que tu vai saber que sempre que tu tiver 2 frutas e comeres uma, vai sobrar uma? Sim, porque não é essa a questão, não é? Por trás de tudo isso existe uma lei imutável que diz que 2 menos 1 é 1. É bem mais complexo que isso, mas todos nós compreendemos isso e conseguimos ensinar isso para as crianças.
E numa prova de matemática, lá, suponhamos, segundo ano do ensino fundamental, e aí eu estou ensinando ali adições, subtrações com centenas e às vezes milhares. Muito bem. E aí eu não faço o aluno calcular todas as possibilidades que existem dentro dos milhares e das centenas, assim. Então ele vai ter que fazer 300 menos 299, 300 menos 298, 300 menos 297. Só se ele fizer todos esses cálculos é que eu vou ter certeza que ele aprendeu ou não. Não é assim, né? Eu ponho ali 300 menos 299, depois eu ponho 243 menos 187, e assim vou indo. Se ele resolver umas 10 operações dessas, de subtração com centenas, eu digo, ele sabe subtrair. Não, mas tu não sabe. Ele até acertou 300 menos 144, mas tu não sabe se ele acertaria 300 menos 93. Eu disse, eu sei. Ele acertaria sim, porque se ele acertou essa, ele vai acertar todas. Se ele acertou essas 10, ele vai conseguir fazer todas, né? Porque ele entendeu a teoria. Ele tem o conhecimento teórico já. Esse pequeno, né, segmento do conhecimento teórico que é a matemática. Isso é o que a gente chama de teoria. Conhecer as coisas na teoria. Ele precisa, para desenvolver a mecânica disso? Sim. Ele precisa disso para desenvolver a prática? Sim. Senão a gente confunde as coisas e não sabe tomar a decisão certa. Por exemplo, o sujeito vai dizer assim, comer é bom e necessário. Ah, mas então eu posso comer 4 pratos de feijoada? É possível. Tu deves? Não. Quem vai dizer se isso é o... Eu vou precisar da teórica para tomar as decisões corretas na prática. E para conseguir estudar isso que eu estudo na prática. Ah, mas eu nunca li um tratado de moral, nem de ética, nem de nada disso. Eu disse, não precisa. Quando tua mãe diz assim, ó, chega de comer. O que ela está te ensinando? Prática. Não, mas por quê? Eu ainda estou com fome. Não, não é fome que tu tem, tu está ansioso, é gula, é tal, não sei o quê. Não é isso aí que eu estou fazendo? Prática. E a gente vai ensinando essas coisas. Mas a gente precisa do fundamento teórico das coisas para conseguir desenvolver isso aí tudo. Então, mecânica, prática, teórica. E vem mais um. Porque nada disso é possível se nós não tivermos linguagem, se nós não tivermos a língua humana, em todas as suas dimensões. A gente pensa, o pessoal às vezes pergunta, tá, mas tu consegue pensar numa outra língua? Ou tu chega a pensar numa outra língua? É difícil de responder porque a gente não pensa só com a língua, não é? A gente pensa com várias coisas, com imagens, com esqueminhas, com certo diagramas, balõezinhos. A gente vai fazendo várias coisas para pensar. Então, não... Mas a língua é o principal. A gente vê a capacidade. Isso aí pode a neurociência dizer o que quiser, mas olha só. A gente, por exemplo, não consegue se lembrar da nossa vida antes de nós termos começado a falar. A gente só se lembra de fatos muito remotos a partir do momento em que a gente consegue guardar os signos e transcrever aquilo em signos linguísticos. Não, mas a gente viu, a gente ouviu, a gente sentiu o cheiro, a gente tocou. Para alguém se lembrar de estar sendo amamentado pela própria mãe, só se o sujeito mamou até os 4, 5 anos, quando já falava. Senão a gente não lembra. Então, assim, tudo vai depender, para que qualquer coisa dessa aí aconteça, como base, nós precisamos de linguagem.
Mas isso é tipo a teórica, então, a linguagem, né? Porque a gente ensina português assim, a gente faz ali, tem as regrinhas, tem o não sei o quê, como na matemática. Eu disse, não, isso aí é coisa ali do século 17, 18, certo? Não é assim que se ensina, porque a língua não é assim. A prova disso é que se eu fizer uma prova de matemática de adição, eu sei se o aluno sabe ou não sabe adição. Se eu fizer uma prova de análise sintática, eu não sei se ele sabe análise sintática. Nem, não, mas ele acertou aqui, que aqui é o sujeito, aqui é o verbo e aqui é o predicado. Esse aqui é o complemento. E esse aqui, e essa é uma oração subordinada, isso aí ele botou. Eu disse, nessa frase. Agora pega uma outra. Não, o sujeito fez análise sintática de um parágrafo de um livro qualquer aí, do Machado de Assis. Eu disse, muito bem. Pô, já é uma coisa difícil, né? Manda ele fazer o hino nacional. Ou melhor, tema de casa aí para todo mundo. Pega a primeira estrofe do hino nacional e escreve em ordem direta. Certo? Vai ver que vai dar um trabalhinho. Não precisa escrever, tenta dizer agora assim. Começando pelo sujeito, depois o verbo. E assim vai indo. Achou fácil a primeira, faz a segunda. E aí, beleza, conseguiu. Isso quer dizer que com certeza ele saberá fazer a mesma coisa com as duas primeiras estrofes, as duas primeiras oitavas dos Lusíadas. Não quer dizer. Eu posso tirar uma base. Olha, ele conseguiu fazer o Machado de Assis, o hino nacional e os Lusíadas. É provável que ele consiga também fazer a mesma coisa com agora as duas primeiras estrofes do canto 10 dos Lusíadas. Mas eu não posso ter certeza. Enquanto eu tenho certeza, porque isso aí não é teórica, isso é linguagem, na teórica eu tenho certeza de que se o sujeito conseguiu fazer 45 mais 2, ele também sabe fazer 45 mais 3. Não, mas estou dando... Como assim? Como é que tem certeza? Sim, porque ele entendeu a teoria, ele entendeu os princípios, e não existem princípios imutáveis da gramática que possam ser ensinados dessa forma. A língua, ela depende de prática, certo? De uso, de exercício, disposição. Eu preciso ouvir muitas pessoas que falem bem, eu preciso ler bons escritores. É algo que não vai... Não, mas eu entendi aqui as regrinhas e agora eu consigo aplicar essas regras assim como na matemática. Tentaram fazer isso. Nossos livros didáticos hoje, todos, até os bons, até os melhores, continuam fazendo isso. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Nós não vamos ensinar português ensinando as regrinhas e não possibilitando a exposição constante ao bom uso da língua. Enquanto nós não lermos e relermos e memorizarmos aquilo que nós lemos na forma como está escrito e imitarmos aquele estilo, e fizermos isso incansavelmente, nós não vamos, não adianta, a linguagem não é uma teoria, não há como estipular princípios gerais da gramática e aplicá-los a tudo, não vai funcionar. Porque há figuras de linguagem, há usos específicos das palavras que variam. Na matemática, na teórica não varia. Os princípios da metafísica também não variam. A verdade que nós aprendemos em filosofia, nós podemos talvez ter dificuldade de expressá-la e até de entendê-la, como nós temos dificuldade às vezes de expressar questões matemáticas mais complexas. Mas nós sabemos que existe um resultado específico. E que numa prova de matemática, o resultado, se é 80, não é nem 79 e nem 81. É 80, e nem 80,5, é 80.
O ser é e o não ser não é. É um princípio filosófico. Parece ser bastante óbvio, né? Mas nós demoramos milênios para chegar nessa conclusão, por mais que sempre tivéssemos intuído isso, porque senão não é possível viver. A gente não sai da cama. A gente vai pensar assim, será que eu sou? Será que eu existo? Não, a gente simplesmente vive o tempo todo assim, né? Sabendo que o ser é e o não ser não é. Então, assim, na linguagem, a coisa é um pouco diferente. E nós temos que deixar os nossos corações tranquilos, sabendo que é assim mesmo. E que pode ser que eu aprenda a somar com perfeição, subtrair com perfeição, multiplicar, dividir, fazer equações do primeiro grau, do segundo grau com perfeição, calcular áreas de figuras geométricas com perfeição, e assim desenvolver o meu conhecimento matemático. Tudo com exatidão. Tanto que um computador consegue fazer isso. Aí vão dizer assim, mas por que não funciona, né? Por que o Google Tradutor sempre erra? Eu disse, pois é, porque o computador ele faz cálculos matemáticos e sempre acerta. A gente consegue programar o computador para ele acertar sempre. Mas um dia vai ficar melhor, porque a gente viu que no início dos anos 2000 já existia o Google Tradutor. E ele era muito ruim, e hoje em dia ele está cada vez melhorando mais. Eu disse, mas não ficará perfeito nunca. Porque a linguagem não é assim. A linguagem não é teórica, é linguagem. A matemática é teórica, a metafísica é teórica, a lógica é teórica, a dialética não. A dialética é a lógica no sentido moderno da coisa, assim, né? A gente pode melhorar as formas de expressar tudo isso que está na teórica, sim, mas nós precisamos daí também da linguagem para isso, né? Então vamos lá. Linguagem está presente em tudo, não há como fazer nada. Mecânica, precisamos fazer as coisas úteis para que nós consigamos nos conservar na própria existência. Prática, arte de viver a própria vida. E teórica, aquilo de imutável que pode ser aprendido com precisão. Eu dou o exemplo da matemática porque é algo que todo mundo, ninguém aceita, né? O sujeito pode ser relativista, né, e tal, mas o sujeito não aceita. Olha aqui, eu tenho um 0 a menos no meu extrato bancário. Não, o sujeito pode ser o maior relativo, mas é só um zerinho, né? Não, o relativismo vai embora, né? Não tem como. Então, porque realmente não pode existir relativismo na teórica. E onde é que nós atacamos? Na mecânica é difícil também, certo? Porque, eu sou relativista, então eu fiz uma jarra furada embaixo, certo? Não, também, na mecânica não tem o que fazer, certo? Não é questão de discutir. Tem coisas boas, coisas mais ou menos, tem coisas melhores que as outras, tem coisas que cumprem o seu fim, coisas que não cumprem o seu fim. É difícil de discutir. Onde é que nós atacamos? Linguagem e prática. E, normalmente, uma através da outra. A gente precisa atacar a linguagem, porque se nós não... Como a linguagem está na base de tudo, a gente não vai conseguir mudar. Não adianta tentar mudar a mecânica, não adianta tentar mudar qualquer outra coisa, certo? Na mecânica a gente muda a parte da beleza, né? Ali é mutável. Na prática a gente vai ter que mudar as tomadas de decisões das pessoas, então eu preciso mudar a linguagem, senão eu não chego lá. E na teórica não adianta, né? 1 mais 1 é 2. O sujeito passa por louco se ele vem
discutir essas coisas, né? É claro que existe uma outra teoria mais complexa, mas que também é imutável, que vai dizer que não é bem 2. Beleza, os matemáticos aí que se virem, mas é outra coisa, né? Mas, em princípio, aquilo pode ser... Inclusive, a palavra matemática vem disso aí, né? O verbo mantano quer dizer aprender. Matemática é aquilo que pode ser aprendido, né? Não, mas tudo pode ser aprendido. Eu posso aprender também a falar. Não como na matemática. Na matemática, tu aprende o princípio e pronto, resolve tudo. Na linguagem, tu aprende uma frase e, para dizer outra coisa, tem que aprender outra frase, mais outra, mais outra, mais outra, e assim para sempre. Cada realidade precisa de uma construção linguística específica para todas essas coisas. Bem, mas o título é Artes Liberais, né? E eu não falei ainda o que são as artes liberais. A gente precisa expor isso aí porque há diferenças agora. Nós temos um currículo que foi preparado não para todos. Essa ideia de que todas as pessoas têm que gastar muitíssimas horas por dia durante 12 anos dentro de uma escola e depois ainda fazer faculdade, não sei o que, é uma coisa muito nova. Em princípio, a gente acha bom, é difícil a gente discordar, não é? Porque outras opções são muito ruins. A gente deixar a criança na rua ou sem ter instrução nenhuma é terrível, né? E é por isso que a gente acha que todos nós concordamos que, bom, realmente, tem que mandar as crianças para a escola mesmo, ou enfim, que seja homeschooling, alguma coisa, mas ela tem que ter instrução, né? E tem que ser desse tipo escolar, e tem que ser assim, aprender português, matemática e tal, história, tem que ser essas coisas aí, né? A gente não discute muito isso. Mas isso é uma coisa bastante nova, porque o sujeito que não tinha ido para a escola, e mesmo assim conseguia sustentar a sua família, ser feliz e tudo isso, né? Ir na igreja, ser santo e tal, ele não pensava que, não, mas o meu filho ele vai para a escola. Porque não mudava nada, certo? Com a sociedade industrial, a gente mudou muita coisa, porque a gente usou a escola como meio de seleção. Quem inventou a escola é o setor do RH. Essa escola para todo mundo, assim, né? Porque no momento que ele diz que para trabalhar aqui nessa indústria, nessa empresa, tem que ter tantos anos de escolarização e tal diploma e tal certificado e não sei o quê. Ele fez com que a única forma de entrar na empresa fosse passando pela escola. E pronto, né? Aí está feito o problema. Não, mas é só para ser operador de máquina, tem que apertar 2 botões e fazer força empurrando um carrinho de lá para cá, assim, algumas horas por dia. Ele não precisa saber de história do Brasil, de não sei o quê, coisa assim. Ele disse, não, precisa. Não, por quê? Não, porque se eu disser que não precisa, vai ter muita gente aqui para eu poder avaliar e é capaz de eu não pegar o sujeito mais diligente, mais trabalhador. Então, eu vou diminuir aqui, vou dizer assim, 6 anos de experiência, 2º grau, né, ensino médio completo, e vamos lá, vamos à luta. E aí eu só vou ter 10 que vão querer esse trabalho, né? E aí dentre os 10 eu seleciono, assim. Isso é ruim para a fábrica também, é ruim para o empregador, mas é o único meio, porque ele não pode avaliar 1000 pessoas. Como é que ele vai fazer? E ser minimamente justo? Daqui a pouco ele vai ser acusado. Não, pessoal, esse aí está... Em vez dele abrir as vagas de emprego, não, mas eu abri, mas recebi 1000 currículos. Não sei nem por onde começar. Então a gente inventa isso aí e faz com que todas as pessoas, todos os pais mandem os seus filhos para a escola, porque ele não tem outras chances de sobreviver se não for assim. Mas isso na sociedade industrial, se o sujeito é camponês, mesmo que ele não tenha terra, ele trabalhe na terra de outrem, ele vai dizer assim, olha, meu filho, nós trabalhamos aqui, tu aprendes a trabalhar aqui na terra, quando eu morrer, eu ficar velho, não conseguir mais trabalhar, tu continua trabalhando, e os teus filhos assim continuam trabalhando e tudo isso. Ai, pai, mas eu preciso ir para a escola, para quê? Ele não vai pensar nisso, certo? Ah, mas na Idade Média não tinha escola para todo mundo, era só uns poucos que iam para a escola. Eu disse, mas
Já parou para pensar que talvez as pessoas não quisessem ir para a escola e não precisassem e nem vissem nenhum motivo para ir para a escola? Antes da industrialização, não tinha motivo para todo mundo ir para a escola. Hoje tem, eu concordo que não adianta lutar contra isso, certo? Não, vamos então fazer com que quem não queira fique aí sem ir para a escola, né? Não, mas a sociedade toda está industrializada, a gente precisa de emprego. Para ir trabalhar na agricultura, também eu preciso ter escola, certo? Porque o sujeito também tem muita gente, cresceu a população e tal, e o sujeito não pode, como é que ele vai fazer para avaliar quem entra ali? Então, assim, o sujeito que se dispôs a ficar 12 anos na escola, pelo menos parece que ele é um cara que tem um pouquinho de compromisso com alguma coisa e que vai chegar no horário, né? Para trabalhar e essas coisas assim. Enquanto o outro, eu não tenho como avaliar se ele será capaz de simplesmente cumprir o horário. Porque até a agricultura, ela depende ela está muito já industrializada, né? E bom, e antes disso, o que a escola ensinava? Devia ter, né? O sujeito construiu a Catedral de Colônia, ou a Notre Dame, assim, deviam ser uns engenheiros, assim, que fizeram muitos cursos, né? E especializações, e doutorado e mestrado em engenharia, e essas coisas todas assim, né? Não, nunca existiu escola para ensinar isso aí. Desde quando vai ter escola de mecânica? Certo? Mecânica não é assim. Mecânica, eu vou ali, o sujeito sabe quebrar pedra, eu fico observando, ele me ensina a quebrar pedra, e agora eu também sei quebrar pedra, eu posso ensinar alguém a quebrar pedras. O outro sabe empilhar pedras, e ele me ensina. O outro sabe tocar violino, e ele me ensina. Mas não tem uma escola de música, certo? O outro sabe fazer escultura, ele me ensina, né? Vou lá, o Leonardo da Vinci, ele tinha uma escola e tal. Não tinha essas coisas. Aos poucos isso aí vai acontecendo, tem muito mais gente, ele precisa ter mais alunos, e ele acaba também, além, já pegando um aluno seu maior, que vai ser o seu auxiliar, e quando vê, está cheio de professor, formou-se uma escola. Mas isso demora séculos para acontecer. E deixa de acontecer também com a facilidade inversa de como aconteceu, né? Então, escola não é para isso. Escola não te ensina a fazer coisas, não te ensina, e aí vamos ver aí todas as profissões, não te ensina nem artes, belas artes, nem mecânicas, ou seja, escola não te ensina a construir espaçonave. Nunca ninguém pensaria que uma escola poderia fazer com que alguém soubesse fazer um carro. Não. Desde quando o sujeito precisa saber ler e escrever para fazer um carro, né? Por que existia escola? E a gente pegou um cara de dentro da escola e ensinou ele a quebrar pedra, é que a coisa mudou um pouco de figura. Mas, em princípio, escola não tem nada a ver com isso. Escola tem a ver com teórica e linguagem. Só. E, por acaso, também com prática. Mas, como consequência do ensino da linguagem e da teórica, que são os costumes. Como se faz isso? Na escola da minha filha, por exemplo, eles têm um livrinho lá de boas maneiras, comportamento e ética e não sei o que, assim, né? Mas não é para ser assim, né? Como é que alguém vai na escola e aprende moral? Sim, a gente ensina a doutrina católica, né? Catecismo e essas coisas todas. Mas o principal é o que se aprende no corpo a corpo. Quais são os manuais? O sujeito entrava no mosteiro na Idade Média, 8 anos de idade. Como é que tu ensinava ele a se tornar um monge? Não tem manuais, tem a regra, certo? Mas o mais importante é que ele tivesse alguém em quem se inspirar. E aí o sujeito dizia assim: tu imita tudo. Como é que eu tenho que me portar na frente do superior? Não tem essa conversa. Chega ali, o teu mestre, beija a mão do superior, beija o anel, não sei o quê, chama o abade de tal coisa, e aí vem ali o discípulo e o imita nessa etiqueta. Como é que eu tenho que comer? Como é que eu faço isso, aquilo? Não tem manualzinho para essas coisas. É prática, né? Porque isso é prática. E a gente ensina essas coisas na prática. Como a gente faz na escola, é assim também, não é? E a gente precisa de um professor
eu preciso buscar uma escola para o meu filho, onde eu veja assim, ó, esse professor eu quero que o meu filho tenha como exemplo, certo? Não, mas Deus me livre, ele até sabe ensinar matemática, mas eu sei que no fim de semana ele cai no samba e não sei o que e tal. Deus me livre. Eu disse, bom, tem alguma coisa errada. Tu realmente não quer. Como assim? Tu vai deixar o teu filho assim, horas e horas e horas no. E eu não estou julgando cair no samba. A professora da minha filha, por exemplo, cai no samba fim de semana. E é uma pessoa que eu gosto muito como exemplo mesmo, né? Isso é uma questão individual, né? Todo mundo, cada um tem que ver. Mas vai ser, aquele ali é um exemplo. Senão não tem condições, né? Como assim que o sujeito vai para a escola e chega em casa e é o pai falando mal do professor, é o filho falando mal do professor e os dois concordam e coisa assim, só faz o que tu tem que fazer, passa de ano e esquece, não dá bola para mais nada. Eu disse, sério? Tem que ter pena de uma criança assim, por ter um professor assim, não, por ter um pai assim, que o submete a uma situação dessas, assim, de ficar ali tendo como exemplo alguém que a criança está naquela tensão, não, eu não posso fazer algo que é muito natural na minha infância, que é imitar um adulto, não posso, por mais que seja o adulto que mais contato tem comigo aqui nessa minha fase da vida, o adulto que melhor me conhece depois dos meus pais, e eu não posso imitá-lo. Isso é terrível, isso é uma tensão absurda que é imposta na criança. Tem de imitá-lo, tem sim de imitá-lo, e não tem o que fazer. Outra coisa, por que só quem quer ser professor até ali uns 10 anos é só menina? Porque só tem professoras, não é? E os meninos? Ser professor é coisa de mulher. Eu quero ser bombeiro, lixeiro, que nem o meu colega lá, professor, ele, assim, até os 10 anos, segunda coisa era ser lixeiro, porque, né? Não, porque não professor ou qualquer coisa? Não, porque quem é o cara forte, rápido, ágil, certo? Que ele conhece? É o lixeiro. Se ele não tiver um professor que realmente lhe sirva como modelo, né? Aquele professor que, para além de ser inteligente e tudo isso também é forte e que, né, ágil, esperto e tal, cadê o exemplo? É difícil? Claro que a gente pega, né? A gente consegue se ter como exemplo, as crianças conseguem, adultos do sexo oposto, claro que consegue, mas a abstração necessária para isso é enorme, certo? Porque no fundo, se eu só tive aula de matemática com mulheres e eu sou menino, saber matemática é coisa de mulher e vice-versa. Sempre é assim. Então, e isso é triste. É diferente de educação infantil, por exemplo, né? Onde o que nós temos ali é uma mãe, não é, que recebeu delegado da própria família a função de ser mãe por algumas horas do dia. E o que a criança até os 6 anos, 5, 6 anos, precisa é de mãe, né? Não consigo, tem que trabalhar, tem que isso, tem que eu quero que meu filho aprenda certas coisas, conviva com outras crianças, e então tudo bem, aqui tem uma mãe emprestada, certo? Que não é mãe, já vai aprender, é professora, e não sei o quê, mas a função é essa, né? O mais natural de uma escola é que os alunos queiram ser professores, porque eles convivem com professores. E quantos alunos que terminam o ensino médio hoje dizem assim, eu vou ser professor? Nenhum. Só quem vai ser professor é o sujeito que ele queria ser engenheiro, não passou no vestibular, teve que fazer física.
que era o que ele gostava e tal, e que tinha a ver com um negócio. E é assim que nós estamos, né, formando os professores. Depois, eu acredito que muitas vezes, porque eu conheço muitas pessoas que tiveram isso nas suas vidas e depois se descobriram a sua vocação ali. Não me imagino hoje, como engenheiro, eu sendo professor, realmente encontrei o meu caminho e a minha vocação e tal. E são grandes professores. Pode ser que mude, né? Mas é triste, né? O bom seria que o sujeito saísse da escola e, como ele conviveu muito mais com professores do que com engenheiros, médicos, advogados e coisas assim, o normal é querer ser professor. Porque é assim a coisa, né? E aí o que a escola ensina? A escola ensina a prática, sim, através do exemplo, principalmente. E pode, inclusive, explicar o porquê, né? Justificar as suas próprias ações, o professor faz isso, né? Agora, a escola ensina linguagem e teórica. Na linguagem, tradicionalmente, nós dividimos em 3 níveis, ou 3 aspectos, 3 níveis do discurso, que nós chamamos de gramática, retórica e dialética. Na gramática, nós aprendemos o uso correto. Não é nós vai, é nós vamos, certo? Não é a gente está cansado, é a gente está cansada. A palavra gente é feminino, certo? A gente está cansada. Não, mas vocês são homens, sim, e a gente é o gente. Não, é a gente, não é? Pois é. Isso nós aprendemos em gramática. Como? Através de quem melhor usou a língua. Quem é, no caso, os grandes escritores. Então a gente memoriza poesias, a gente lê romances, faz tudo isso, né? Teatro, está tudo ali dentro daquilo tudo. Aí, nós aprendemos retórica, porque não adianta eu usar a linguagem em qualquer contexto como se nada houvesse. Frase batida, né, do Ortega y Gasset, que hoje em dia na internet aí todo mundo gosta de dizer: eu sou eu e a minha circunstância. Pois é, se tu conheces bem a linguagem, tu precisas adequá-la à tua circunstância e aprender a usar para que aquilo tenha o efeito desejado, que tu consigas comunicar algo com precisão. Isso a gente estuda em retórica. A gente estuda em dialética, que é a técnica com a qual eu consigo me aproximar cada vez mais da verdade. A dialética, grosso modo, é um joguinho. Você sabe aquele joguinho de botar a pergunta assim na testa, uma pergunta. Tu põe o nome de um personagem assim, e aí tu tem que dizer: eu sou homem, eu sou não sei o quê, tal. Aí tu chega no final: eu sou o Pato Donald, ou eu sou o Barack Obama, né? Tu consegue fazendo algumas perguntas e delimitando cada vez mais as possibilidades até chegar na pessoa certa, né? Ou aquele joguinho da história sem fim, eu conto o final da história, tem que fazer perguntas até conseguir reconstituir toda a narrativa, né? A história sem fim não, a história com fim, só o fim da história. Isso aí é dialética, eu saber fazer as perguntas certas para obter as perguntas, as respostas mais aproximadas da verdade, não é? Isso é uma questão de linguagem. Mas eu aprendo também teórica, eu aprendo matemática, não é? E a teórica, como base, a gente estuda no currículo tradicional de artes liberais, aritmética, música. Música não é um troço lá de belas artes, sim, não, é a teoria da música.
que necessariamente eu preciso conhecer a música como mecânica, como bela arte, porque senão eu não sei do que o sujeito está falando. Vamos estudar teoria da música. Muito bem, pessoal. Intervalos de terça são harmônicos, intervalos de segunda menor são dissonantes. Certo? Eu consigo reproduzir isso? Sim, eu consigo passar na prova. Se eu decorar isso, eu faço ali prova de teoria musical e respondo a pergunta: um intervalo de segunda menor é harmônico? E eu ponho, sim. Passou na prova. Nossa, como tu é um bom músico, né? Sabe tudo de teoria musical. Adianta para alguma coisa? Não, né? Mas a gente normalmente ensina tudo assim. O sujeito sabe reconhecer o desenho visualmente de uma sinfonia de Beethoven, assim, os 5 primeiros compassos, e ele vê aquilo, e ele sabe o símbolo, ele conhece o símbolo, ele memorizou visualmente o símbolo. Aí se tu tocar a sinfonia para ele, e disser que música é essa, ele não sabe o que é. Tem alguma coisa faltando, né? Ele sabe o símbolo e o signo e não tem o referente àquilo. Sabe quando a gente... verbos de ligação, né? Ser, estar, parecer, ficar, continuar, andar, parecer, virar. Não, o sujeito pega e diz isso aí. Olha, ele sabe os verbos de ligação. Pede para ele escrever uma frase nisso. Ou não precisa nem isso, né? Conjuga o verbo manter aí, pretérito perfeito. E o cara diz, eu manti, né? Você manteu, e assim vai, certo? Não, mas ele passou na prova, eu disse, pois é, grandes coisas, não interessa, alguém sabe, vai ali, faz a equação de segundo grau, não serve para nada, nada, se aquilo não disser nada sobre a realidade que aqueles símbolos estão significando. Não é dizer para que serve, não, isso é outra coisa. Para que serve isso, professor? Esquece, certo? Isso aqui é o símbolo de uma realidade específica. Isso aqui é o princípio imutável de uma realidade específica. Isso aqui é a forma como nós temos de acessar a verdade. Aí sim, isso é uma boa justificativa. Tem que saber fórmula de Bhaskara, normalmente para quê? Passar no vestibular. O professor que vai muito além disso, né? Sujeito assim com uma visão muito grande, diz, não, porque isso aqui é muito usado na engenharia para calcular concreto, por exemplo, né? E ele conseguiu daí, nossa, esse professor é bom, hein? Tudo bem, certo? É verdade? Não, ele não está mentindo, é para passar no vestibular? É para saber concreto? Sim, mas não é o fim real, certo? Da realidade das coisas. Eu preciso saber fórmula de Bhaskara, ou se eu preciso saber, é porque aquilo me ensina um princípio imutável, perpétuo, verdadeiro, para entender a própria realidade, sem o qual não há verdade, não é? Ensinos escolásticos, a verdade é a adequação do intelecto à coisa, à realidade. Ao real e verdadeiro é diferente, né? O real é o real, está ali, dane-se. Quando ele é verdadeiro é quando tu passa a inteligir aquilo, né? Ou entender. Tem uma diferença entre inteligir e entender, mas deixa assim. No uso retórico aqui, que é o nosso da coisa, está tudo bem. E ficamos assim, as artes liberais sempre foram o que os jovens estudaram, certo? Estudaram a linguagem, com essas 3 disciplinas, por isso chama trivium, né, de 3 vias, gramática, retórica e dialética, linguagem, estudaram a teórica com o quadrivium, para depois
fazer o quê? Normalmente ir para o ensino superior. Numa faculdade nós temos 4 coisas. 4 coisas. Filosofia, teologia, medicina e direito. Eu estudo artes liberais para estudar uma dessas 4. Então, se alguém dissesse assim, ao estudar matemática ou geometria, tem que saber isso aqui para poder construir a Catedral de Notre Dame, o sujeito ia rir. Se eu quisesse construir a Catedral de Notre Dame, eu estava lá no canteiro de obra construindo a Catedral de Notre Dame, aprendendo a construir catedrais, e não estudando Euclides, certo? Porque não tem uma coisa a ver com a outra. Aquilo é mecânica. Ah, mas a teórica faz com que a mecânica se... Sim. E com isso eu concluo, porque o desenvolvimento todo está na inutilidade das coisas. Esse desenvolvimento material que nós tanto nos orgulhamos, né, de ter iPhone e conseguir falar. Imagina, o pessoal no início do século XX era muito coitado, né? Além de não ter penicilina, antibióticos, não sei o que, eles viviam sem tecnologia. Hoje em dia tu fala para uma criança que... Não, o telefone só tinha em casa, tinha fio, e tinha que girar assim, com o dedo para discar. Ele acha engraçado, né? Bom, como é que vivia naquela época? Tá, mas e aí se alguém saía, como é que fazia para falar com ele? Não falava. Certo? Se a pessoa ia no supermercado e esqueceu o que tinha que comprar, ela tinha que voltar e perguntar de novo. Certo? Vai fazer o quê? E eu tenho 35 anos, certo? Eu tive telefone em casa pela primeira vez com 10 anos. Senão eu tinha que ir num vizinho para ligar para a avó, dizer que a gente ia lá fim de semana ou qualquer coisa assim, né? E estava tudo bem, a gente não dizia assim, meu Deus, o dia que tiver telefone assim no bolso, né? Já existia alguns celulares assim, mas era o sujeito trabalhar de caminhoneiro, outro que não sei o que, ficar muito longos períodos fora da cidade, e coisa assim, às vezes era necessário. Mas se não, não, né? E a questão é essa, agora, como a gente desenvolveu essas coisas que são bem úteis, né? E nos facilitam bem a vida? Ou como a gente desenvolveu, sei lá, ponte stencil ali para alargar, né, cateterismo e essas coisas todas, coração de plástico aí, né, sintético, que estão tentando desenvolver órgãos sintéticos para fazer transplantes e não sei o quê. Como isso foi possível? Não foi pensando nunca na utilidade dessas coisas. Hoje em dia, o que tem de mais inútil e que mais dinheiro é gasto no planeta é um troço chamado corrida espacial. Antes disso, nós tínhamos a União Soviética e os Estados Unidos, agora a gente tem o Elon Musk, o não sei o quê, também fazendo isso. Tem alguma coisa mais inútil e sem propósito do que isso? Não. Porque não serve para nada. Não, mas a gente precisa desenvolver porque a gente precisa fazer uma colônia, não sei em qual planeta, ou em Marte, ou sei lá o quê, assim, humana e coisa assim. Não, a gente não precisa. Não estamos na iminência de precisarmos de viagens espaciais. E aí nos perguntam, então nós temos que ser moralmente contrários a essas coisas. Eu digo, não, é inútil, e nós somos seres humanos, e somos totalmente a favor das coisas inúteis. Por quê? Com a pesquisa, ninguém fez pesquisa para saber qual é o melhor plástico para fazer um coração. Hoje em dia nós temos, para fazer instrumentos, próteses e coisas assim. De onde vêm os resultados disso? De uma coisa totalmente e absurdamente inútil, que é um troço chamado corrida espacial, que fica pesquisando os materiais e fazendo teste e não sei o quê, e o cara consegue fazer um foguete, às vezes não, mas ele descobriu um metal que é muito bom para fazer prótese no joelho, certo? Através daquilo que é inútil. A gente conseguiu desenvolver a química, a física, a biologia e essas coisas todas através de coisas inúteis, do ponto de vista mecânico, material, físico, e tudo isso. Não é o contrário. Primeiro eu faço um computador e depois eu desenvolvo um software. Não. Isso aí até aconteceu. E por acaso foram por pessoas diferentes, né? A IBM criou um troço chamado computador. O que ele fazia? Nada, porque não tinha software. E um outro cara lá com papel, uma máquina de escrever, calculou um troço que seria um software. E um sujeito chamado Bill Gates, por acaso, conhecia os dois e foi lá e fez contato. Olha, eu tenho um software para te vender. Chegou para a IBM, chegou para o cara do software, eu tenho um computador para te vender, me deem dinheiro, os dois. E aí ficou rico, né? Um cara comerciante foi ali e fez. Mas normalmente as coisas não são assim.
Agora, a IBM criou um negócio assim, sabendo que alguém vai ter que calcular isso aqui, não somos nós fazemos mecânica. Eu preciso de um teórico que saiba muita matemática e que domine mesmo a teoria, para que ele possa programar alguma coisa e a gente põe aqui dentro. E assim vai indo. Agora, na escola, o que nós vamos fazer? É difícil. E essa é a conclusão da palestra. O que nós vamos fazer? É difícil. A gente precisa de matrículas, né? Como é que eu vou dizer assim para um pai aqui que é entrado? Olha, aqui nós nos preocupamos com as coisas inúteis, hein? Pronto, né? Eu perdi a matrícula. E não dá para ter escola sem matrícula. O que nós vamos fazer? Olha, num primeiro momento, é tomarmos consciência das dimensões todas desses conhecimentos que o ser humano, não é que ele precisa desenvolver, ele não vive sem. Nós já vivemos com tudo isso. Mas precisamos tomar conhecimento disso. Sim, nós precisamos de coisas mecânicas. E as coisas mecânicas só se desenvolvem por outras. Eu preciso tomar certas decisões, eu preciso ter teorias que se desenvolvem a partir de coisas inúteis. Para tudo isso eu preciso de linguagem. E tudo tem uma unidade. Senão nós não sabemos o porquê, afinal, de termos um currículo assim, que não se discute, não é? A gente vai mudando o nome, não, tem as habilidades. Habilidades físicas, quem tem que desenvolver? É isso aí que diz agora os novos currículos, né? BNCC e tal. Temos que desenvolver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quem faz? É as mesmas coisas, matéria, geografia, física, sociologia, biologia, essas coisas assim. Mas por que afinal a gente tem que estudar biologia? Nunca ninguém se perguntou. Por que? Porque são diferentes as coisas. Por que eu estudo matemática para passar no vestibular? O professor de biologia, na aula, ele diz que tem que estudar biologia para não pegar uma doença venérea. Meu Deus, está muito diferente as coisas, certo? Eu vou para a escola e eu já não sei mais nada. Porque são coisas diferentes. Tem fins diferentes. Não eu consegui encaixar e saber como eu faço para desenvolver a linguagem, para desenvolver a teórica, a prática e a mecânica. No fim, a escola virou um palco de todas essas coisas, mas a gente está confuso, a gente não sabe o que faz cada uma delas e para que elas servem. A gente está com um celular sem saber mexer assim, nos aplicativos e tal. Eu estou tentando telefonar com o meu mapa, eu estou tentando achar um endereço no WhatsApp. E não é assim, não é? Eu preciso saber o que cada uma das coisas faz. E fica o convite, né? Por mais que seja difícil, estudemos primeiramente um pouco de história da educação. História da educação não é a história da legislação brasileira sobre a educação, como se ensina nos cursos de pedagogia e licenciatura, certo? História da educação. Então teve lá o Getúlio Vargas, escola nova. Meu Deus do céu, parece que o mundo começou. E nunca é assim, teve um professor tal que fazia isso. Não, é assim, teve a lei que foi aprovada tal e tal e tal. Isso aí, olha, sinceramente, não vai ajudar em nada saber essas coisas. É uma curiosidade, saber quando foi aprovada tal lei, isso e aquilo, é só uma coisa curiosa, mas não ajuda em nada. Agora, a história da educação é uma das coisas mais impressionantes que tem. Nós temos que conhecer e sabermos que, não é porque o sujeito, como Hugo de São Vítor, foi professor no século XII, se Isócrates foi professor no século V, IV antes de Cristo, achar que, porque eles não tinham iPhone, então eles não eram bons, não tinham multimídia, não tinha sala multimídia na escola do Isócrates, nem na academia do Platão, então provavelmente era uma escola ruim, né? Não, é muito melhor que as nossas, qualquer uma das nossas.
Nós ainda continuamos lendo o material didático dessas escolas, até hoje, e não foi produzido ainda nada melhor para aquilo que esse material se propõe. Nós precisamos conhecer isso. E precisamos conhecer os fins mesmo das coisas. E se eu tenho que ensinar uma coisa, que eu tenha bastante consciência do para que aquilo serve. Se é para passar no vestibular, se é para calcular concreto, ou se é realmente para me aproximar cada vez mais de uma realidade específica. E o porquê de tudo isso? Porque é através das próprias coisas criadas, da realidade das coisas criadas, que nós conhecemos o seu Criador. Não foi à toa que as ciências, as artes se desenvolveram num contexto cristão. E até hoje, no fundo, quem faz ciência, quem faz arte no planeta inteiro, quem faz filosofia, é por imitar o Ocidente, que busca conhecer essas coisas todas, porque é através delas que nós conhecemos o Criador. Não há outra forma. A Deus ninguém viu. Deus precisou se fazer criatura, semelhante às criaturas, e assumir a condição de criatura para que nós pudéssemos conhecê-lo. Se nós não conhecemos as criaturas, se nós não estudamos essas coisas aqui, a gente acaba que não consegue conhecer nada de Deus. Pela graça, sim, não é? Mas não é isso que Nosso Senhor fez, por exemplo. Ele, quando foi falar de Deus, ele ficou falando de uva, de videira, de campo, de semeadura, de não sei o quê, de tantas outras coisas, certo? De comércio, de administração, para falar de Deus. Eu não quero saber de nada, o meu negócio é só Deus. Eu disse, tenta. Deus é pai. Eu disse, não, pai é o seu José, ali, teu pai, certo? Seu João, que te criou. Por que te chama Deus de pai? Não, porque é como se ele fosse, assim como meu pai me criou, não sei o quê, Deus, pois é, mas teu pai é uma criatura. Viu que tu só consegue saber alguma coisa de Deus quando tu olha para o lado? E aí tu enxerga o que está lá em cima? No fundo vai ser assim. Pelo menos foi isso que Nosso Senhor ensinou. E se alguém tiver outra forma, que o diga. As nossas orações, os salmos e tal, estão cheios de coisas naturais, realidades criadas para que nós consigamos ascender a Deus. Quanto mais nós buscarmos conhecer isso, nós conseguiremos sim nos aproximar cada vez mais de Deus. Muito obrigado a todos. Pessoal, pelo nosso horário, acho que não vai dar para ter perguntas agora, mas deixa aí